Governador de Donetsk apela à população que abandona a região ucraniana. Ofensiva russa cada vez mais perto de conquistar todo o Donbass. Ucrânia e aliados aprovam princípios orientadores da reconstrução depois da guerra. Kiev estima que serão necessários pelo menos 750 mil milhões de dólares. 2 ministros britânicos batem com a porta. Saída de responsáveis da saúde e finanças ameaça colapso de Johnson. Depois de Luhansk, Donetsk. Putin deu ordem para avançar com a ofensiva no leste da Ucrânia e, após ter felicitado as tropas russas por terem libertado a região de Luhansk, falta apenas uma região para que o presidente possa reclamar a conquista do Donbass. Os bombardeamentos a anunciar a chegada dos soldados já se fazem sentir com toda a intensidade em Donetsk. O governador pede à população, que ainda permanece na região, que abandone as casas e parta antes da chegada do invasor. Cerca de 350 mil cidadãos ficaram aqui, em comparação ao 1.600.000 pessoas que aqui residiam antes. É uma quantidade muito significativa. E é por isso que vou falar com as administrações locais e desta vez serei mais severo. Independentemente do que as pessoas digam, preocupo-me com as suas casas e as suas vidas. Mas elas devem partir. Em causa está uma das maiores evacuações desde o início da guerra na Ucrânia. O conflito é já responsável pela deslocação de cerca de 12 milhões de pessoas. Mais de 7 milhões de ucranianos partiram para outro ponto do território. Acima de 5 milhões procuraram já refúgio em outros países. O avanço da ofensiva russa não impede, no entanto, a Ucrânia e os países do Ocidente que ainda esta semana se reuniram na Suíça de olhar para o futuro. Um plano de reconstrução que deverá rondar os 750 mil milhões de dólares. A Ucrânia e dezenas de países aliados aprovaram em Lugano, na Suíça, os princípios orientadores para guiar a reconstrução do país depois da guerra com a Rússia. O encontro no qual participaram também instituições internacionais e representantes do setor privado. Várias nações, tais como a Suíça, Noruega e Países Baixos, anunciaram reforços significativos nas suas contribuições. Anuncio hoje a disponibilização de mais 200 milhões de euros em ajuda financeira canalizada através de uma conta criada pelo Fundo Monetário Internacional. Esse dinheiro será usado nas despesas diárias do governo ucraniano, em salários dos funcionários públicos, professores e trabalhadores do setor da saúde. Kiev estima que são necessários pelo menos 750 mil milhões de dólares para levantar o país das ruínas. Primeiro é preciso gerar financiamento. Temos de obter mais fundos dos nossos orçamentos ou pedir emprestado de forma coletiva. Mas o mais justo e adequado é apreender e usar bens russos congelados pelas nossas sanções. Não podemos ressuscitar as pessoas mortas pela Rússia, mas temos uma possibilidade real para fazer pagar o agressor, porque desta vez os bens estão nos nossos bancos e estacionados junto às nossas costas. Em paralelo com as ajudas financeiras, a reconstrução da Ucrânia deve passar também pela continuação de reformas e uma atenção particular à luta contra a corrupção. Portugal comprometeu-se em colaborar na reconstrução de escolas na região de Jitomir, onde se estima que foram destruídos cerca de 70 estabelecimentos de ensino. A Suécia e a Finlândia assinaram esta terça-feira em Bruxelas o protocolo de adesão à NATO. O secretário-geral da Organização do Tratado Atlântico Norte descreve o momento como histórico. Até concluída a ratificação, os dois países ficam com o estatuto de convidados. Suécia e Finlândia admitem que vão fortalecer a segurança da NATO. Juntos somos mais fortes. A adesão da Finlândia e da Suécia não vai só contribuir para a nossa segurança, mas também para a segurança coletiva da Aliança. A forte capacidade de defesa da Finlândia, a preparação civil e resiliência vão contribuir para a força da NATO. Como um futuro membro da Aliança, a Suécia vai contribuir para a segurança de todos os aliados. Estamos convencidos de que a nossa adesão vai fortalecer a NATO e aumentar a estabilidade da área euroatlântica. Para os especialistas, a entrada dos dois países na NATO, até agora neutros militarmente, prova que o Ocidente está a unir-se.
Eu acho que é um grande passo em relação à postura do Ocidente e é claro que politicamente mostra que o Ocidente se está a consolidar. Agora, a NATO tem quase tantos membros da União Europeia quanto membros da NATO, por isso também mostra uma continuidade entre o projeto europeu e o projeto transatlântico. O veto levantado pela Turquia foi essencial para este avanço. Agora, os protocolos de adesão da Finlândia e da Suécia têm de conseguir luz verde nos parlamentos de cada membro da NATO. Só depois, os dois países passam a ser oficialmente membros da Aliança Militar. Há já quem anuncie o princípio do fim político de Boris Johnson. 2 dos pesos pesados do executivo britânico demitiram-se no espaço de minutos. Concretamente, saem o ministro das Finanças, Rishi Sunak, e o ministro da Saúde, Sajid Javid, que deixou as seguintes palavras: o povo britânico espera integridade da parte do governo. Tudo isto acontece depois de o primeiro-ministro alterar a versão sobre o escândalo em torno de Chris Pincher, o deputado conservador acusado de assédio sexual por 2 homens. Johnson tinha declarado primeiro desconhecer as alegações, mas o seu gabinete acabou por assumir que as informações eram conhecidas desde 2019. Isto depois das polémicas festas ilegais com Johnson em plena pandemia. O líder da oposição trabalhista, Keir Starmer, já veio dizer que o governo está a colapsar, mas também, nas suas palavras, que os ministros em questão sabiam desde o início quem era realmente o primeiro-ministro britânico. Os casos de Covid-19 estão a aumentar em França. Esta terça-feira, o Ministério da Saúde prevê que sejam detectadas 200.000 novas infecções. As farmácias em todo o país, como esta em Lyon, não têm vaga para testar tantos casos suspeitos. Na semana passada vimos um aumento no número de testes e no número de casos positivos. Hoje temos mais de 30 testes marcados. Antigamente fazíamos muito menos. Quase todos os dias, 1 em cada 2 testes dá positivo. Metade das pessoas que testamos. Aumentou bastante. As autoridades francesas apelam ao uso de máscaras, especialmente em locais com muita gente, como nos transportes públicos. Os novos casos de Covid-19 cresceram também no resto da Europa. Na Alemanha foram registadas 150.000 novas infecções em 24 horas. No Reino Unido, 154.000. Em Itália, 132.000 novos casos em apenas um dia. Em Portugal, os números são mais baixos. No último dia foram detectados 3.000 novos casos e morreram 20 pessoas positivas para a Covid-19. Foram localizadas 7 pessoas que tinham sido dadas como desaparecidas nos Alpes italianos depois da queda do glaciar que aconteceu este domingo e que tirou a vida a 7 alpinistas e deixou outros 8 feridos. Continuam, no entanto, as buscas por 5 italianos. Temos de ser claros. Encontrar alguém vivo neste tipo de situação é uma possibilidade muito remota, porque uma avalanche tem um impacto muito grande nas vítimas. A possibilidade é muito limitada. O glaciar terá desprendido devido à temperatura elevada. Os cientistas não têm dúvidas de que este tipo de fenómenos acontece devido às alterações climáticas. Podemos fazer muito pouco a curto prazo, porque os glaciares estão de facto a sofrer com o clima, que é muito quente, e também porque mudam de forma muito lenta. E a forma como os glaciares vão evoluir nas próximas décadas já é expectável. Têm dimensões muito grandes para o clima que temos. Podemos perguntar-nos o que se pode fazer na segunda parte do século. Formado uma bolsa de água debaixo do glaciar que acabou por não aguentar o próprio peso. A ameaça persiste, o terreno é instável e um novo desprendimento não é descartado pelas autoridades. Para já, a montanha está encerrada para qualquer atividade. Subiu para 7 o número de mortos resultante do tiroteio de Chicago esta segunda-feira. As autoridades norte-americanas atualizaram os trágicos números do ataque às celebrações do Dia da Independência, que além de mais uma morte, dão conta também de 46 feridos. O suspeito de ter disparado mais de 70 vezes do topo de um edifício sobre quem assistiu ao evento planeou a operação durante semanas. A conclusão foi retirada pela polícia de Highland Park, que no âmbito da investigação apurou ainda que para fugir do local dos disparos, Robert E. Crimo se disfarçou com roupas de mulher.
Ainda de acordo com os investigadores, Crimel terá comprado legalmente a arma do crime no estado do Illinois. O presidente norte-americano, que nos últimos tempos tem acentuado a necessidade de um controle mais apertado do porte de armas nos Estados Unidos, diz estar chocado com mais este tiroteio no país. Em homenagem às vítimas, Joe Biden ordenou que as bandeiras norte-americanas permanecessem em meia haste até 9 de julho.